Ouça a partir de agora, programa Batizados e Enviados. A missão não para. Realização: Conselho Missionário Diocesano. A apresentação: Padre Irineu. Olá, missionários e missionárias. Está começando o nosso programa Batizados e Enviados. A missão não para. Estamos no mês de setembro, mês dedicado à Bíblia. São Jerônimo, padre e doutor da Igreja, exegeta e tradutor da Bíblia, dizia: desconhecer a Escritura é desconhecer Cristo. Que neste mês possamos nos aproximar com atitude orante da Palavra de Deus. Nela, nós temos um caminho seguro de santificação. Acompanhe nosso programa pelo site da Diocese de Colatina, acessando o banner da rádio, ou pelo aplicativo da Diocese de Colatina. Lembramos que o site e o aplicativo da rádio web Diocese de Colatina estão disponíveis para o sistema Android e o sistema iOS do iPhone. Agora, também estamos na plataforma radios.com.br. Nosso objetivo é facilitar cada vez mais o acesso à nossa rádio web Diocese de Colatina. Hoje, nós continuaremos nosso bate-papo sobre os conselhos missionários paroquiais, os comipas. Estes conselhos que desejamos implantar em nossas paróquias para tornar ainda mais dinâmica e missionária a ação pastoral de nossa igreja. Teremos também hoje o quadro, que já é um sucesso em nosso programa, o quadro Bíblia, a missão em defesa da vida, com a irmã Jussara, refletindo sobre o livro do Deuteronômio, neste mês dedicado à Sagrada Escritura. Nossos programas são disponibilizados semanalmente como podcast na página do Facebook da Rádio Web Diocese de Colatina. Você pode ouvir novamente o programa a hora que desejar, além de poder compartilhar com seus contatos. Vamos utilizar a rede mundial de computadores, a internet, a favor da evangelização. Este espaço onde as pessoas habitam e que se tornou um espaço de missão. Alguns especialistas em missão chegam a afirmar que a internet se tornou um sexto continente. Estamos vivendo o tempo da criação, que se concluirá no dia 4 de outubro com a festa de São Francisco de Assis. Recordamos os 5 anos da encíclica Laudato Si, louvado seja, e estamos na expectativa da nova encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, Todos Irmãos, que será lançada em 3 de outubro. Um documento que falará sobre a fraternidade humana. Seu subtítulo será sobre a fraternidade e a amizade social. Que possamos aproveitar este tempo da criação para nos converter e mudar o nosso jeito de nos relacionar com os bens de nossa casa comum. Que possamos promover entre nós um consumo consciente dos bens. Que possamos racionar a exploração dos recursos naturais, dentre tantas outras ações que podemos promover. Nossa Diocese de Colatina está em festa. Hoje teremos a ordenação de 2 novos presbíteros. Alegria para nós. O diácono Melquisedeque Fardim e o diácono Valdemir Costa Pereira. O diácono Melquisedeque é natural da cidade de Itarana e o diácono Valdemir é natural da cidade de Linhares. Serão ordenados padres em um tempo de grande desafio, em meio à pandemia do Covid-19. São chamados a interpretar
este sinal dos tempos e serem padres com um diferencial para evangelizar neste contexto. O mundo mudou e o nosso jeito de evangelizar também precisa ser atualizado. Rezemos por estes jovens que hoje, às 17 horas, abraçarão esta tão bela vocação. A Santa Missa de Ordenação será no Santuário Nossa Senhora da Saúde, com um número restrito de fiéis. Nós poderemos acompanhar esta ordenação através dos meios de comunicação da Diocese de Colatina, o Facebook e o canal do YouTube de nossa Diocese de Colatina. Que este momento de celebração e alegria motive a muitos jovens a responder ao chamado vocacional, à vida presbiteral. Jovem, não tenha medo. Você que sente o desejo de fazer o discernimento vocacional, entre em contato conosco. Estamos de volta com o nosso programa Batizados e Enviados, a missão não para. A você que nos ouve, querido missionário, querida missionária, desde o mês de agosto, nós estamos refletindo sobre a temática dos conselhos missionários paroquiais, os comipas. Desejo de nossa diocese, o desejo de cada um de nós, enquanto Conselho Missionário Diocesano, é implantar em todas as paróquias da Diocese de Colatina o Comipa, para que seja uma força para transformar as nossas paróquias, transformar as nossas áreas pastorais e assim transformar toda a nossa diocese em uma diocese cada vez mais missionária, cada vez mais aberta à ação do Espírito Santo de Deus. Esperamos que estes programas tenham esclarecido a missão do Comipa, o objetivo, a finalidade, como funciona, como montar. E esperamos também que tenham ficado muitas dúvidas no seu coração, porque as dúvidas nos movem, nos ajudam também a não parar a caminhada. Com certeza nós aqui com o nosso programa não conseguimos responder a todas as suas perguntas, mas estamos à disposição. Por isso você pode nos mandar a sua pergunta, seja pelo e-mail do Comide, seja pelas redes sociais da nossa Rádio Web Diocese de Colatina. Estamos à disposição. Esperamos que os nossos programas sejam cada vez mais um momento não só de interação, um momento não só de ouvir músicas missionárias, mas que seja também um momento de espiritualidade e de formação missionária. Falando sobre o Conselho Missionário Paroquial, nós recordamos aqui várias vezes que não é mais uma pastoral, mais um movimento, mas o Conselho Missionário Paroquial quer ser um instrumento de integração na paróquia. É aquele instrumento que vai estar o tempo todo lembrando a todas as forças vivas da paróquia que todos nós somos missionários, que nós existimos para a missão. Daí, então, o Conselho Missionário deve caminhar sempre em unidade com o pároco. É claro, o Conselho Missionário ele tem que ter este compromisso de planejar e promover ações sempre em união, em comunhão com o primeiro responsável pela paróquia, o pároco. Daí a importância dessa proposta partir sempre do Conselho Pastoral Paroquial, a proposta do Comipa, como nós ouvimos em outros momentos, a Luciana nos recordou como foi bem planejado a implantação do Comipa lá na paróquia de Itarana, e tudo começando ali no Conselho Pastoral Paroquial. É claro que este foi um caminho que eles fizeram, mas nós, em nossas paróquias, podemos trilhar também novos caminhos para a implantação do Conselho Missionário Paroquial.
Este conselho que deve promover e impulsionar sempre a ação missionária paroquial, assim fortalecendo a fé, a comunhão, a participação eclesial dos paroquianos. Nós ouvimos também, em alguns dos nossos encontros, sobre as atividades que o Comipa pode desenvolver. E as atividades, de modo geral, é a promoção da ação missionária na paróquia, mas é justamente a realidade da sua paróquia que vai dizer que tipo de ação missionária a sua paróquia demanda. Às vezes vai ser uma ação missionária mais voltada para as crianças, às vezes mais voltada para os idosos, às vezes mais voltada para as pessoas de rua, e assim vai. Portanto, o Comipa deve estar sempre de olhos abertos às realidades nas quais a paróquia está inserida, olhando sempre, quais são as demandas que a própria realidade coloca para o agir missionário da paróquia, com todas as suas pastorais e movimentos. E vimos que para exercer essas atividades, para promover as suas ações e cumprir com a sua finalidade de integrar todas as pastorais e mostrar também um conhecimento mais amplo da ação pastoral da paróquia, nós vimos que é indispensável o método do Comipa. O método passa pelo método eclesial que nós usamos na América Latina há muito tempo. O método ver, julgar e agir. Ver a realidade, julgar com os olhos do Evangelho e agir conforme o impulso da realidade e o impulso também que nos vem através do discernimento bíblico. E assim o Comipa vai pouco a pouco assumindo e promovendo o agir missionário dentro de nossas paróquias. Que você que agora nos ouve possa se colocar à disposição do seu pároco, dos padres de sua paróquia, para compor este conselho missionário paroquial. É de suma importância que tenhamos os comipas bem estruturados para que a ação missionária diocesana possa caminhar. Tendo alguma dúvida, nos procure, entre em contato. Estamos aqui à disposição enquanto Conselho Missionário Diocesano. Durante o mês de setembro, teremos sempre aqui em nosso programa um espaço especial para a reflexão da Palavra de Deus. Irmã Jussara estreou este quadro aqui em nosso programa Batizados e Enviados na semana passada e foi um grande sucesso. O quadro sobre a Palavra de Deus se chama Bíblia, a missão em defesa da vida. Uma reflexão sobre o livro do Deuteronômio que nos é proposto pela Igreja no Brasil neste mês de setembro. Olá, caros ouvintes, missionários e missionárias. Eu sou irmã Jussara, irmã mínima da Paixão. Dentro do programa Batizados e Enviados, neste mês da Bíblia, iniciamos no último sábado o quadro A Missão em Defesa da Vida, apresentando um pequeno estudo da Bíblia a partir do livro do Deuteronômio, o livro escolhido pela CNBB para este ano, que tem como lema Abre a mão para o teu irmão. Vimos que o livro do Deuteronômio é um dos livros mais citados no Novo Testamento. Aparece 200 vezes. E Jesus, para vencer a tentação no deserto, se fundamentou nas orientações deste livro. Ele é conhecido como o Testamento de Moisés, porque nele consta os últimos discursos de Moisés antes de sua morte. A autoria deste livro foi dada a ele, mas na verdade não se sabe quem é o autor, já que passou por um processo de redações que levou em conta os períodos da história do povo de Israel, como a libertação da escravidão no Egito, a aliança com Javé e a marcha pelo deserto, que se encontra nos livros do Êxodo, Números e Levítico. De outro lado, a posse da terra prometida nos livros de Josué e Juízes. Também os livros de Samuel e Reis, inaugurando o templo.
o tempo e o período da monarquia. O último juiz, Samuel, procurou harmonizar as tribos do norte e do sul de forma com que se mantesse fiéis à aliança com Deus Javé. Mas quando se tornou envelhecido, o povo da tribo do norte, iludido pela realidade das nações vizinhas que tinham um rei, começaram a exigir então de Samuel um rei. Isso vemos em Deuteronômio 17, do versículo 14 seguintes. E este, Samuel, assume a postura de profeta para esclarecer a esse povo que essa decisão poderia ser um risco muito grande de desvio da aliança com Deus Javé. Mas diante da insistência do povo, Samuel assim realiza o desejo deles. E de fato acontece a grande destruição, a desintegração dessa tribo, que nos remete ao exílio da Babilônia, entre os anos 538 a 586 a.C. E o grupo que sobrou desse fim trágico foi para o sul e, liderados pelo movimento de organização por parte dos levitas, que são os sacerdotes, começaram a fazer a releitura da própria história, partindo do fundamento teológico que foi a libertação da escravidão do Egito, e numa ótica de discernimento são chamados então a retomar a aliança com Deus Javé, que se afeiçoou e escolheu este povo por amor para manter o cumprimento da aliança prometida aos antepassados. Como vimos em Deuteronômio 7, de 7 a 11. Este é o Deus que dá a vida, diferente da proposta dos reis da terra, que só oprime e tira a vida do povo. E dentro desse contexto começa a surgir a palavra dos profetas, como por exemplo Amós, convidando o povo à conversão. O livro do Deuteronômio nasce desse movimento dos levitas, da retomada da lei e da profecia. Nós, missionários e missionárias, para defender a vida, precisamos ajudar a nós mesmos e ao povo a fazer a releitura da sua história, da própria história, da história social, e discernir se as escolhas que estamos fazendo estão de acordo com o projeto do Deus da Aliança. Vamos ficando por aqui e vamos retornar no próximo sábado. Louvado seja Deus pela vida de irmã Jussara. Que bom ter entre nós alguém com tanto conhecimento bíblico e com a capacidade de transmitir este conhecimento com uma linguagem popular acessível a todos. Que possamos despertar em você que nos ouve o interesse em ler, estudar e rezar a palavra de Deus. Neste mês da Bíblia, queremos valorizar e destacar todas as pessoas que se dedicam à reflexão e oração da palavra de Deus através da ação evangelizadora dos círculos bíblicos. Quantos são os missionários e missionárias que periodicamente se reúnem em torno da palavra? A participação deste programa de hoje é de duas missionárias, duas leigas, Margarete, lá da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, e Irene Vendroski, lá da paróquia Santa Luzia, de Pancas. Vamos ouvir os testemunhos destas duas leigas falando do agir missionário através dos círculos bíblicos. Olá, meu nome é Irene Vendroski. Venho falar hoje falar um pouquinho sobre a reunião do Comipa. Gosto muito de participar, pois nesta reunião podemos nos unir, pois precisamos muito nos fortalecer. E nessa reunião nos fortalecemos, cada um com seu trabalho missionário. Nessas reuniões aprendemos até mesmo fazer uma visita. Isto é muito importante.
e também partilhamos o nosso trabalho missionário. Sou animadora do Círculo Bíblico em minha rua, onde saímos de nós para visitarmos alguém com a palavra de Deus e sentir, ouvir e levar a igreja onde precisa. Somos uma igreja em saída, o que seria muito bom que todas as equipes participassem do Comipa e assim partilharmos o nosso trabalho e nos fortalecermos. Então aqui, já vou terminando agradecendo a irmã Jussara no empenho, de prosseguir com as reuniões do Comipa, que muito nos ajuda, nos fortalece em nosso trabalho missionário. Então, irmã Jussara, peço a Deus que dê saúde, muita paz, que nós possamos ainda nos reunir. Estamos precisando, mas Deus nos dá força para continuarmos. Se Deus quiser, passando tudo isso, haveremos de nos reencontrarmos. E eu agradeço muito a reunião do Comipa em Pancas. Agradeço muito a irmã Jussara, que está sempre nos convidando, e seria muito bom que todas as equipes participassem. Gratidão. A reunião do Comipa, a irmã Jussara, louvado seja Deus. Olá, bom dia. Meu nome é Margarete. Faço parte da comunidade São Judas Tadeu, da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, localizada em Aracruz. Vou lhe falar um pouco da minha experiência na comunidade, junto com o grupo do Círculo Bíblico, através da evangelização. Ser missionária é gratificante visitar os servos e acolhê-los através da palavra. Ao mesmo tempo, ocorre ali um diálogo com troca de experiência pela leitura bíblica. Isso é algo que renova e fortalece a minha vida espiritualmente como cristão. Não apenas a mim, como também ao próximo. Veja ali o que é comunidade e a participação de todos. Isso nos torna conscientes que precisamos sempre buscar e praticar a palavra de Deus e conhecermos melhor a cada leitura e ato de fé. Agradeço a oportunidade de participar dessa comunidade em missão. Obrigado. Obrigado, querida Margarete, da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. Agradecemos sua participação generosa. Falou muito bem, estava meio temerosa, mas no final deu certo e nos deixou uma frase tão bonita: buscar e praticar a palavra de Deus. Muitos, quando nós convidamos para participar do nosso programa, sentem um certo medo, uma certa vergonha, e nós queremos dizer que este programa é de todos. Todos aqui têm vez e voz. Portanto, quando for feito o convite, não hesite, nós queremos te ouvir do jeito que você fala, com as suas qualidades, com as suas limitações, do seu jeito nós queremos que você participe conosco. Então agradecemos a Margarete pela sua participação generosa. Eu convivi com Margarete um bom tempo na comunidade São Judas Tadeu, minha comunidade de origem. Só tenho a agradecer a Deus por colocar pessoas tão especiais como esta mulher em minha vida. Costumo brincar com ela, dizendo que ela é minha mãe da comunidade. Um abraço, querida Margarete. Queremos agradecer também e manifestar a nossa gratidão a Irene Vendroski. Muito obrigado. Você partilhou conosco sua experiência no Conselho Missionário Paroquial e ainda partilhou sua experiência com os círculos bíblicos. Sem a palavra de Deus, não há o envio missionário. Muito obrigado por suas palavras, nossa gratidão. Esperamos que em pouco tempo possamos nos reunir novamente para nossas formações e encontros. Um abraço, querida Irene. E assim, nós vamos chegando à reta final do programa de hoje. E pedimos a você, querido ouvinte, que logo mais às 17 horas possa acompanhar pelo Facebook e YouTube da Diocese de Colatina a ordenação presbiteral
dos diáconos Melquisedeque e Valdemir. No próximo sábado, a gente se encontra com a graça de Deus. A você que nos acompanhou das mais diversas localidades, nosso obrigado. Escreva-nos, compartilhe nosso programa. Agora, vamos rezar e receber a bênção de nosso bispo diocesano. Vamos adiante, porque afinal, a missão não para. E agora, em comunhão com nosso bispo diocesano, Dom Vladimir, oração e bênção de envio. Pai nosso, o teu Filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, confiou aos seus discípulos o mandato: ide e fazei discípulos todos os povos. Recorda-nos que pelo batismo tornamo-nos participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de ser realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele que é Deus conosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Como Jesus enviou em missão os discípulos, assim, em nome da Igreja, eu vos envio. Ide e anunciai a todos a boa nova de Jesus Cristo. Amém. O Senhor vos acompanhe e vos recompense. Amém. Você acompanhou o programa Batizados e Enviados. A missão não para. Entre em contato conosco pelo e-mail comidecolatina@gmail.com.